Vou começar, porque senão a gente atrasa uma hora. Vocês ouviram, né? Teve um gordo que falou isso daí lá. É verdade. Não, você não estava. Você chegou tarde, né? Mas eu escutei essa mesma conversinha No grupo falando, ó, tem que ser gritante. quem atrasar vai tomar uma surra de cada grupo. Ô, caramba, o carro tá cheio. É que eu falei que ia ter bolo. Bora lá, gente. Aqui bom. Bom, gente, eu vou começar aqui para início, para não atrasar a palestra. Só 3 minutinhos, tá bom. Vamos lá. Tá? Então, meu nome é Erika Nagamini. Atualmente eu trabalho na AWS. Eu sou arquiteta de soluções e meu foco é em analytics. Eu estou numa área de especialista de analytics hoje, globais, né? E comigo aqui nessa apresentação a gente vai ter o Léo. Acabou de entrar aqui. Léo? Ô Léo, se apresenta aí rapidinho. Eu sou o Léo. Rápido. Gente, aproveitando, né, eu sei que aqui o foco é um pouco a AWS, porque a gente trabalha na AWS, mas eu queria aproveitar e fazer um jabazinho, né? Um dos patrocinadores aqui, ó, é o nosso projeto pessoal, tanto meu, quanto do Léo, quanto do Lu, para quem conhece o Beirada. É o Café com Cloud e a gente está patrocinando aqui o evento do DBA Brasil. Né? Então, se hoje o evento está acontecendo, é graças a todos esses patrocinadores aqui, inclusive o Café com Cloud. É isso mesmo, Patrick? Só um detalhe, tá? O Café com Cloud, mesmo sendo um patrocinador tá? Foi um apoio assim maior do que muito, não vou citar nome, né? Mas muito patrocinador lá para cima. Tá? Eu queria até pessoalmente aqui agradecer os dois até pelo apoio. Leozinho, cachecol no final, hein? Para quem não sabe, o Potrim é da organização aqui do DBA Brasil. Obrigado, Potrim, por Líder Supremo. Líder Supremo. E ainda bem que o Potrim está aqui, eu vou até contar. É isso que eu ia contar, gente. A primeira palestra que eu fiz na minha vida, assim, público, foi no DBA Brasil, no último, que foi em 2019, e foi graças ao Potrim. Se o Potrim não tivesse me incentivado, eu não estaria aqui. Incentivado ou não? Eu já me aceito. Ele falou assim, vai palestrar, vai fazer. Gente, depois disso eu consegui muitas coisas. Né? Trabalhar com isso. Trabalhei com palestras por muito tempo, em treinamento, até recentemente, até um mês atrás eu estava na área de treinamento e certificação da AWS. Eu consegui mudar na arquitetura de soluções. Aí eu vou prometer para vocês, estou bem feliz também, bem bacana. Legal? Bom, mas o Frank tinha falado aqui, você vai falar de microserviços. E olha o que eu falei que eu ia trazer. Falei, vou trazer microserviços. Toda vez que a gente pensa em arquitetura, se a gente for começar, né, o tradicional é aquilo, né, a gente tem aquela arquitetura em 3 camadas, né? Então o servidor de web ali vai ter a parte de apresentação, a nossa lógica de aplicação que fica aqui nos servidores de aplicação, que a gente tem que cuidar com carinho, e tem a parte de banco de dados, né, que costumeiramente, geralmente, a gente coloca no banco de dados relacionais. Isso aqui está errado? Não, isso aqui é o tradicional. É o que mais a gente vê nas empresas. Cada vez mais a gente vê arquiteturas como essas aqui do lado, né, sendo desacopladas, trazendo ali microserviços para trabalhar tanto na camada de apresentação e de lógica de negócio. Mas e essa camada aqui de dados? O que a gente pode fazer? Só jogar em banco de dados? Então, a ideia aqui dessa apresentação de hoje é justamente isso. A gente vai ver, vamos exercitar alguns cenários e eu vou mostrar também alguns serviços na prática. O Léo vai trazer também um conteúdo sobre banco de dados, né, para justamente a gente escolher o melhor serviço que atende àquela nossa necessidade de negócio. Legal? Então, só para combinar aqui com vocês, eu sei que o tempo é um pouquinho restrito e ao final a gente tem uma surpresa para vocês, além da demonstração do
se vocês tiverem alguma dúvida, depois da palestra eu vou ficar aqui fora na sala, tá? Vocês podem procurar tirar todas as dúvidas. Tem uma questão. A gente vai lá para a mesona, boa. Eu vou ali para a mesona. Quem tiver dúvida sobre o conteúdo, anota aí e vem tirar dúvida. Então, essa aqui então, é o tradicional. Né? Aqui a gente está caminhando, muitas empresas já estão implementando isso aqui, mas o que a gente vai exercitar é justamente essa parte aqui de dados. Bacana? Então, quais são os desafios principais quando a gente fala de arquitetura de dados? Primeiro deles, né, a gente tem uma crescente muito grande. O que eu quero dizer com isso? Cada vez mais a gente gera informação. Todos vocês aqui, minimamente, têm um celular. Né? Vocês receberam a comunicação, se inscreveram ali no site da própria Eventbrite para ter o acesso ao ingresso. Isso é informação que é gerada. Fica até tirando foto. Então, isso é informação, tá vendo, gente? Filmando. Então, tudo isso é informação. Não necessariamente ela está estruturada ou não. Né? Mas a gente tem essa crescente muito grande de dados. Segundo ponto, né, que a gente tem quando a gente trabalha ali com dados é justamente as constantes que a gente precisa ali de modificações de dados. Muitas vezes a gente precisa atender alguma regra de negócio e isso precisa ser muito rápido. Porque se a gente não fazer isso, os nossos concorrentes das empresas onde a gente trabalha vão fazer. Então a gente tem que ser muito rápido. Implementar deployments contínuos. O que eu quero dizer com isso? A gente ter maneiras e técnicas de entregar aquela informação para a aplicação cada vez mais rápida, armazenar ela cada vez mais rápido e tomar alguma ação com aquela informação. Seja você fazer uma visualização, seja você trabalhar com machine learning, por exemplo, que é uma das técnicas, né? É um modelo ali preditivo para tomada de decisão em um insight. Então, tudo isso é um desafio quando a gente fala de dados. Então, numa arquitetura moderna de dados, o que a gente vai ter? Basicamente é um fluxo como esse aqui. A gente vai ter a entrada, né? A entrada seria o quê? As nossas fontes de dados. Então, a gente vai ter bancos de dados, aplicações, para quem não conhece SaaS, né? Seriam softwares como serviços. Então, por exemplo, o Gmail, vamos supor, ele é um software como serviço. Salesforce, para quem já acessou, também é um software como serviço. Vamos ter ali dados de terceiros, que podem ser APIs que fornecem esses dados, enfim. Então, a gente vai ter todos esses parâmetros de entrada. Aqui nesse círculo, que está aqui no meio, vai ser o nosso processamento. Então, o que a gente vai fazer com aquele dado? A gente vai somente armazenar, a gente vai coletar e vai tomar alguma decisão, ou armazenar por enquanto, trabalhar com ele, transformar. Então, aqui, nesse meio, a gente tem ali o nosso processamento. Para, por fim, né, na terceira parte aqui, disponibilizar essa informação, seja através de uma visualização, que pode ser um dispositivo móvel, ou até mesmo para pessoas, né, para grupos dentro das organizações que a gente trabalha. Então, isso aqui é o fluxo de dados modernos. E aí a gente vai ver principalmente o que a gente pode colocar aqui no meio. Tá? Então, a ideia de hoje é a gente entender qual é a melhor ferramenta que aplica para aquele caso de uso. Boa! Então, lembra daquele círculozinho? Ele se transformou nisso aqui. Bacana. Né? Então, aqui, o que pode envolver? Né? Além do famoso data lake, que a gente já vai comentar o que é para quem não sabe. Alguém aqui nunca trabalhou com data lake? Levanta a mão. Ó, tem poucas pessoas, a maioria já trabalhou, que legal! Então, se a maioria já trabalhou com bancos de dados não relacionais? Caramba, pouca gente ama. Dois ali, ó. E quem já trabalhou com bancos de dados não relacionais? Já? Quem não tinha trabalhado, Você já trabalhou? Tá, então. E bancos de dados relacionais, eu acho que é a maioria. Né? É isso. Ó, todo mundo. O que é isso, né? Eu vou deixar essa parte aqui de banco de dados até para o Léo comentar. Resolve aí, mano. Vocês querem, eu falo. Por muito tempo eu dei treinamento, então todas essas definições estão aqui na cabeça. Mas basicamente, deixa eu voltar lá. Um banco
banco de dados relacional, ele trabalha muito com o quê? Relacionamentos, né? Mas além disso, ele tem uma estrutura pré-definida para a gente guardar aquela informação. Tá? Então, o banco de dados relacional ele faz parte desse ecossistema, mas ele não está sozinho. Né? Tem os NoSQL, tem a parte de machine learning aqui, né? Então a gente pode aplicar modelos para tirar insights daqueles dados. Então daqui a pouco a gente vai exercitar alguns cenários, né? Da onde a gente pega esse dado? Seria só do Data Lake? Seria só do nosso Data Warehouse? A gente vai ver que não. A gente pode trabalhar com o dado como um todo. Porque o dado, a ideia é ele flutuar, né? Permear todas essas cadeias aqui dentro do ecossistema. Bacana? Então, vamos falar de pilar. Né? Então, quais são os pilares de uma arquitetura moderna de dados? São 5 pilares ao todo. O primeiro deles a gente tem o Data Lake. O que é um Data Lake? A gente vai ver, tá? Mas adiantando, ele é um repositório central onde a gente consegue armazenar informação, estando ela estruturada ou não. O que eu quero dizer com isso? Que a partir do momento que eu preciso guardar uma informação, eu consigo guardar ali dentro desse Data Lake. E nesse pilar aqui, por que eu falo que ele é escalável? Se a gente tiver algum tipo de necessidade de crescer esse ambiente, vamos supor, eu preciso de mais gigas para armazenar aquela informação, terabytes. Esse Data Lake ele tem que ser capaz o suficiente de conseguir trabalhar com esses dados. Ele consegue crescer elasticamente, dinamicamente. Vou fazer um parênteses aqui. Quem aqui trabalha com cloud? A maioria! A cloud possibilitou muito isso. Pensa que antes da cloud, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que adquirir servidores, supercomputadores. Então, a gente tinha que fazer um projeto de planejamento. Só fazer um parênteses, eu trabalhei numa empresa de telecom, está aqui trabalhando. A gente trabalhou numa empresa de telecom e lá eu participava de alguns projetos que a gente tinha que fazer um planejamento para 5 anos para aquisição de servidores. Então, esse projeto era do NG, por exemplo. Então, a gente fazia esse planejamento de quanto a gente ia utilizar. Então, às vezes a gente estimava muito bem, às vezes faltava um pouquinho, era uma dificuldade. Hoje, com serviços em cloud, em nuvem, a gente contrata como serviço. Então, quanto mais a gente utiliza, mais a gente paga. Obviamente, tem ali questões que eu não vou entrar aqui para redução dessa parte de preço, né? Mas pensa que a cloud possibilitou muito isso, né? Da gente contratar com um serviço, um Data Lake, que ele consegue expandir ali sobre a nossa necessidade. Segundo ponto, vamos lá. Usar serviços de propósito específico, né? Visando a performance e o custo. O que eu quero dizer com isso? Para a gente fazer uma arquitetura moderna de dados, a gente não vai atacar com um único serviço. São vários dentro do nosso sistema. E a ideia aqui, ao longo dessa apresentação, é apresentar algumas possibilidades para vocês. Então, a gente vai ter um serviço para Data Lake. Se a minha necessidade é armazenar algum dado e ele está mais estruturado, eu faço muitas correlações, pode ser que seja um banco de dados estruturado para fazer isso, relacional, né? Pode ser o caso. Ou não, né? Então, tem outros serviços ali. Então, a ideia é a gente utilizar o melhor serviço que se adequa àquele caso de uso. Terceiro ponto, movimentação de dados. Numa arquitetura moderna de dados, a gente tem que fazer essa movimentação de dados ser o mais fácil e simples possível. Então, se a nossa necessidade ali é atacar uma parte de visualização, ou seja, criar um dashboard, um relatório, a gente vai conseguir, né? Mediante essa flutuação do dado. Quarto ponto, né, a parte ali de um acesso unificado de dados, prevendo já a segurança e a governança. Então, a gente tem serviços que a gente pode atacar nisso. O que eu quero dizer com governança? Muitas vezes a gente está trabalhando numa empresa e a gente não sabe para que aqueles dados se referem. Então, a gente tem que ter, por exemplo, um acesso a um catálogo de dados para a gente buscar aquela informação. Cada vez mais, antigamente, quem era responsável pela tratativa de dados eram as equipes de TI. Hoje, nas empresas, a gente vê áreas de negócio tratando dados. Então, uma governança de dados é muito importante. E sempre pensando em segurança, né?
Segurança em primeiro lugar. Até a gente estava discutindo agora há pouco, né, que antigamente o pessoal falava que a cloud não é segura. Não, na verdade não. A gente tem mecanismos para torná-la segura. E dentro da AWS a gente fala muito de segurança na cloud e na cloud. Então, tem partes da responsabilidade que é sua de entregar segurança para aquela informação. Integração com mecanismos de machine. Então, vamos ver no detalhe cada um desses pilares. Primeiro deles, Data Lake. Falei que eu ia falar deles, né? Então, Data Lake, como eu falei, é aquele repositório que guarda informações de maneira central, né? Seja o dado estruturado ou não. Ele possibilita justamente isso. A gente armazenar dados de data types, de fontes diferentes, dinamicamente. Né? Um serviço que pode fazer isso dentro da AWS, estou falando que ele é o único que faz? Não, mas pode fazer isso. Eu vou citar alguns serviços que a gente chama de serverless. Né? O que são serviços serverless? Serviços serverless são aqueles que eu não tenho a necessidade de gerenciar por trás dele. Eu não preciso fazer uma definição. Quantos gigas eu vou usar? Eu não preciso fazer essa definição. Quem vai cuidar dessa parte de gerenciamento é o provedor de nuvem, então, do AWS. Aqui quem faz na AWS um serviço serverless que faz essa parte de data lake. Por exemplo, o Amazon S3. Alguém aqui já ouviu falar do S3? A maioria, legal. Então o S3 ele tem essa capacidade, porque ele é um serviço totalmente à vontade. Ele é um serviço, então, elástico, de armazenamento. Então vocês vão ver ali na demo que eu trouxe que vocês conseguem armazenar o dado dele facilmente, fazendo um upload dessa informação. Tá? E até eu vou trazer na minha demo, para quem quiser fazer isso depois, tá? Eu tenho alguns mecanismos que eu vou deixar aqui para vocês fazerem. Bacana? Segundo ponto lá, parte de Purpose Build. O que é Purpose Build? São serviços construídos com aquele propósito. Tá? Então, um dos pilares desse serviço, basicamente, é justamente a gente escolher aquele melhor serviço que vai atacar aquele capítulo. Eu vou daqui a pouquinho trazer o Léo aqui para falar um pouquinho de banco de dados, que ele vai falar justamente sobre os serviços de propósito específicos voltados para banco de dados. Tá? Mas a ideia é que a gente escolha o melhor serviço que ataca aquela tarefa. Isso vai possibilitar o que a gente chama de democratização, a gente conseguir trazer aquele dado para aquela time, aquela pessoa, para aquela necessidade que é necessário aqui a gente atingir dentro das nossas empresas. Então vamos falar de serviços de propósito específico. Vou começar com o banco de dados. Não? Com você. Se você quiser aqui, ó. Aqui, ó. De liça. Você apresenta aí, ó. Né? Você falou, eu sou. Eu ainda sou não. Mas fala o que você faz, né? E fala do capítulo. Eu trabalho com banco de dados, você já falou do Café Cloud. Aí a gente vai ter uma palestra à tarde que a gente preparou um slide explicando um pouquinho da história, do canal, o que a gente fez, o que a gente começou a trabalhar com o Cloud. A gente vai falar algo, quero dar spoiler para vocês agora. Mas onde que começa essa história toda de analytics? Começa no banco de dados ainda, beleza? Então, se a gente conseguir armazenar o nosso dado de um jeito inteligente, dali para frente a nossa vida vai ser muito mais fácil. Eu já trabalhei em projetos, talvez alguns de vocês já tenham trabalhado em projetos também, que a empresa tinha um banco de dados relacional, o banco de dados relacional estava ali no talo, já não conseguia processar mais nada, aí vem um camarada de BI e fala, então DBA, preciso rodar um relatório aí e vai dar uma sentada no seu banco. Aí você dá aquela chorada nessa hora que o cara fala, eu te odeio, eu quero que você desapareça da minha vida. E isso normalmente trava o negócio. Né? Se você imaginar, aquela pessoa, o propósito dela não é dificultar a sua vida, por mais que às vezes a gente ache que sim. O propósito daquela pessoa é gerar valor através do dado que está dentro do banco de dados. Só que aí, por conta do banco de dados, eu não posso dar acesso para essa pessoa, que se ela rodar um relatório, vai sentar o banco de dados e aí a gente vai ter um problema operacional. Como que a gente consegue resolver isso? Quem aqui já viu uma caixa de ferramenta? Olha a hora aqui, nossa, ninguém. Gente, não fica tímido, vamos lá, né? Caixa de ferramenta, gente. Os pais de vocês tinham ferramentas, as mães de vocês tinham empresa. Quem aqui já abriu uma caixa de ferramenta?
Piseira. Quem é que abriu a caixa de ferramentas e só tinha um martelo? Porra, só que... Não, tinha a minha também. Aí para as pessoas MacGyver igual o Cotrim, a pessoa consegue resolver tudo com um martelo. Só que se você for na casa do Cotrim, as prateleiras estão assim, ó. Eu sou bom no martelo. Beleza? E aí alguns de vocês falam, pô Léo, eu tenho uma ferramenta, só que ela é uma multitool, é um canivete suíço. Eu vou falar, beleza, tenta tirar a roda do cabo do canivete suíço. Não vai conseguir, beleza? O canivetinho ali tem um monte de coisa, aí você vai tentar tirar o parafuso da roda, ele não vai conseguir. Conectando nisso, a cloud é um grande Lego, beleza? Então você tem um monte de pecinha diferente na cloud e a tua função como DBA na cloud, como arquiteto da cloud, é escolher a pecinha de Lego mais certa para o trampo certo. E essas aqui são as pecinhas de Lego que a gente tem na AWS quando a gente fala de banco de dados. Então, aqui é o telhadinho, aqui é o banquinho de dois, aqui é o chãozinho, aqui é o cabelinho do bonequinho, aí você vai trocando conforme você precisa. Vamos agora aterrissar, chega de analogia, vamos falar dos bancos de dados. Quem aqui conhece um pouquinho, eu consumi 2 minutos por isso. Quem aqui sabe por que os bancos de dados relacionados foram criados? Que problema que vocês resolveram passar? Mas não vou falar. Quem se arrisca? Não, você não vai. Quem se arrisca? Quem se arrisca? Beleza. Mas por que o cara, sei lá, Edward Todd, na década de 60, ele falou, cara, isso aqui eu consigo resolver com banco de dados relacional. Que problema que tinha que eles tinham que resolver? Você também não vale, tá, Vagnão? Eu estava vindo agora. Ele matou. Qual que é o ponto principal? O que acontecia na década de 70? A história já era caro. Galera, era muito caro. Era tão caro que era mais caro que o CPU. Por incrível que pareça. Hoje em dia você compra um pendrive com 256 GB por centavos. Naquela época você precisava de um rack de 3 toneladas para armazenar 5 MB. Então nessa época os bancos de dados relacionados foram criados. Tem inclusive o pessoal pesquisar aí no Google a imagem de um disco de 5 megas. Então, Que os caras com pilha dele. Posso contar? Aqueles aí. A gente teve férias nessa época e a gente foi para o Vale do Silício, a gente gravou um episódio do Café com Cloud no Museu da História da Computação. E vai sair ainda, tá? E a gente gravou esse disco do lado. Assim, né? Mas aí, nessa época a história já era caro pra caramba. Então você precisava do banco de dados relacional porque você queria evitar a duplicidade do dado. Por isso que a gente tem o Wiki Constraint, por isso que a gente tem o Foreign Key, por isso que a gente tem o Private Key. Eu não quero que o dado esteja replicado várias vezes em lugares diferentes. Só que vocês concordam que o storage hoje não é tão mais caro assim, beleza? Conforme foi passando o tempo, a tecnologia foi evoluindo e hoje o storage é muito mais barato que CPU. Qual que é o problema principal? No banco de dados relacional, você gasta uma CPU danada para evitar que o dado não está duplicado. No mundo não relacional, você gasta storage à vontade para economizar CPU. O paradigma é o contrário. Então, por conta disso, os seres humanos inventaram outros tipos de modelo de dados, como o modelo de dados não relacional. Eu queria que vocês lembrassem a analogia do Lego, beleza? Porque aqui eu vou falar de vários serviços diferentes, rapidinho também. Vários serviços diferentes, só que eles têm propósitos diferentes. Então, do mesmo jeito que tem o telhadinho do Lego, a parte de baixo do bonequinho, e o telhadinho, e o chão, aqui também são propósitos diferentes. Vamos começar com os bancos de dados relacionais. Léo, significa que banco de dados relacional é uma porcaria, não funciona mais não. Hoje eu amo banco de dados relacional, uso ele no meu dia a dia, só que não existe só martelo, beleza? Então na Crowd a gente tem banco de dados relacionais. A gente tem tanto banco de dados relacional como a Aurora e como o RDS, o Relational Database Service, onde você consegue rodar na firma, na AWS, você consegue rodar Aurora, SQL Server, MySQL, Host, o próprio Aurora, que é uma customização de MySQL de Host em cima da AWS, beleza? Então a gente ainda tem banco de dados relacionais, porque a gente entende que para o problema certo, o banco de dados relacional ainda é o mais indicado. Não é crime usar banco de dados relacional. Crime seria achar que só um ou só outro funciona. Daí seria o fla-flu da tecnologia que a gente particularmente não curte. Vamos falar um pouquinho de cache. O que acontece com o banco de dados relacional? Qualquer instrução que eu for fazer, eu vou bater no disco, na maioria das vezes. E aí todos os
bancos de dados criaram um negócio que chama buffer cache, cache buffers, enfim, dependendo do tipo de banco de dados, se é Postgres, se é Oracle, se é MySQL, enfim. Tem uma areazinha de memória no servidor que você armazena os blocos bits. Para quê? Para eu bater menos no disco. Quanto menos eu bater no disco, melhor a minha infraestrutura vai rodar. Beleza? Imagina se a gente pudesse armazenar um banco inteiro no disco. É para isso que servem esses carinhas aqui. Então eu tenho um banco de dados em memória, onde eu consigo armazenar os meus datasets lá e eu não tenho consumo em disco. Simplesmente eu tenho o dado, em microsegundos, o dado está disponível para mim. Fala, Léo, mas memória não é persistente. Então, galera, a gente tem um serviço novo que chama MemoryDB, que é um serviço da firma, da AWS, que você tem o acesso em memória, só que você tem persistência também. Então, quando você escreve, você está persistindo o dado, só que aquele dado está em memória. Então, antigamente, você tinha que ter uma camada de cache e uma camada de banco por trás para persistir o dado. Agora, com esse serviço, você tem tudo numa coisa só. Lembra a arquitetura moderna que a Erika mostrou no começo? É ideal quando a gente fala de microserviço. Então, ter um repositório pequeno de dados, eu vou armazenar meu dado lá, ele vai ter memória, eu vou retornar ele rapidão, só que eu vou persistir ele também, não preciso persistir em um lugar diferente. Tem esse carinha aqui, ó, MemoryDB. Quando a gente fala de chave-valor, no mundo relacional, conceito select, asterisco, from users, where user ID, blá blá. Where user ID, blá blá, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um acesso indexado, um acesso numa chave. Adivinha um nome bonito para isso? Key value. Então, se a gente for olhar um banco de dados relacional, muitos dos padrões de acesso que a gente tem dentro do banco de dados relacional é um padrão de acesso chave-valor. Ou seja, eu estou fazendo um where no meu tabelão, querendo pegar um dado específico, colocando a minha unique ou a minha PK no campo de filtro, eu estou pegando um dado, estou pegando uma linha. Esse é o tipo de acesso chave-valor. E aí, com o passar do tempo, a gente entendeu que, poxa, no banco de dados relacional, sei lá, 60%, 70%, às vezes 80%, se for muito transacional banco, dos dados, eu vou fazer um padrão de acesso chave-valor. E se eu tivesse um banco de dados que me entregasse chave-valor de um jeito diferente, com mais performance, com mais escalabilidade, que na maioria das vezes os bancos de dados relacionais têm um pouquinho de problema para escalar na horizontal. A gente é muito bom para escalar na vertical, mas na horizontal a gente tem problemas. Léo, tem Oracle Hack. Você consegue subir até vários nós, sim, mas você não consegue subir milhares de nós. Você ia morrer no evento de Global Cache. A gente tem bancos de dados de documento. Aí documento, galera, não é XLS, não é doc, não é PDF, pelo amor de Deus, tá? Não armazena isso dentro do banco de dados. Isso é objeto binário que você armazena dentro do S3, que foi o que a Erika falou. Chama de document, porque a gente está armazenando um documento JSON. O documento JSON nada mais é do que uma estrutura hierarquizada do dado, onde eu tenho alinhamentos entre atributos. Então, JSON, beleza? É um arquivão ML com uma estrutura diferente. As aplicações falam esse dialeto aqui. Se você bater no API, ela vai te responder um JSON. Então, poxa, e se eu tivesse um banco de dados que já tivesse o mesmo modelo de dados que o API responde? E eu não precisasse, por exemplo, armazenar isso no relacional, passar um wrapper para devolver em JSON. Eu já recebo em JSON do banco e já jogo na aplicação. Diferente. White Column Datasets. Aqui eu vou passar rapidinho. White Column Datasets é um tipo específico de database também na linha do chave-valor, só que tem umas diferençazinhas básicas. Quem aqui trabalha com Cassandra alguma vez? Vou nascer aqui? Eu trabalhei há bastante tempo. Olha lá, o Frank. Topzera, Frank. Então, banco de dados colunar, do jeito que a gente chama White Column, ele tem umas características diferentes do banco de dados chave-valor. O que eu queria trazer para vocês é que tem um produto específico da AWS para esse tipo de funcionalidade. Então vamos supor que você tem uma chave de um hash de partição que precisa de várias colunas diferentes. O banco de dados chave-valor padrão, você não consegue fazer agregação de chave. Então você não consigo colocar vários campos diferentes no meu hash. Quando a gente fala do White Column, você pode ter uma chave de partição, partition key com várias colunas. Algumas diferenças básicas entre um e outro. Time series, imagina que você tem um IoTzão. E o IoT está ali medindo a temperatura da caldeira da usina atômica de Fukushima. Quando veio aquele tsunami lá e ferrou com tudo, os caras estavam monitorando a temperatura, senão tem um meltdown da usina atômica e todo mundo ia ser um Chernobyl 2. Então a gente mede esses carinhas no time series, ou seja, é o dado, só que o dado está organizado no tempo. Então se eu quiser navegar no tempo e pegar um data point específico, um valor específico, eu sempre vou olhar na linha do tempo. Para isso a gente tem database do tipo time series. A gente também tem database do tipo grafo.
Quem aqui já viu o Teorema do Caixeiro Viajante? Beleza. Quem aqui já comprou passagem de avião? Quando você vai lá e comprar a sua passagem de avião, como o cara traz para você, olha, você tem que passar por aqui, depois passar por aqui? Será que o cara faz assim para o Alasca, para depois ir para a China, para depois ir para a Índia? Não, o cara quando vai te ofertar a passagem aérea, ele já faz um roteiro levando em consideração a menor quantidade possível de layover, menor tempo entre as conexões. Qual que é o modelo de dados que eu consigo resolver isso rápido? Eu consigo trazer esse relacionamento entre os pontos, como as cidades, do jeito que o meu usuário consegue consumir fácil, através de um desenho de gráfico. E para isso a gente tem o Amazon Neptune, que é um serviço gerenciado, como todos esses carinhas aqui. O que é um serviço gerenciado? A firma, a AWS, cuida de uma parte que a gente teria que cuidar quando a gente está em infraestrutura tradicional, como subir numa máquina, configurar o software, aplicar um flat, cuidar do backup. Várias das atividades rotineiras que o DBA teria que cuidar já estão prontas aqui. Você vai lá, cria o banquinho, já está pronto, já tem backup, já tem monitoração, já tem algumas features de segurança habilitadas, já tem algumas coisas prontas para serem consumidas. Isso é um banco de dados gerenciado. Todos esses carinhas são gerenciados. E o último, para ele não me matar, é o... É? Vamos discutir. Vamos discutir. Então, vai ter uma palestra muito boa hoje. Que horas que vai ser? 4h30 da tarde, hein? Não percam, uma palestra muito boa. Sobre grafos, hein? Ó. Mesmo. Muito bom. E por último, quem aqui já viu um livro de contabilidade? Top, alguns vão levantar, tô dizendo. Qual que é a característica do livro de contabilidade? O contador, o livro de contabilidade, o cara não vai lá, putz, o Joãozinho transferiu R$10 pro Zezinho. Ele não vai lá e apaga o valor anterior e coloca 10. Cara, você não tem tracking nenhum. Como você vai ver de onde o dinheiro veio, o que aconteceu? Então, o livro de contabilidade, você sempre coloca uma linha nova. Então, o dado é imutável. Então, quando eu tenho uma transferência bancária, eu vou e crio uma nova linha. Então, saiu 10 do Joãozinho, agora Zé Zequinha tem 10. Veio mais 10? 10 do Joaquim. Eu não altero o valor, eu sempre vou fazendo o append do dado. Então, para esse tipo de cenário, qual seria um cenário possível? Quem aqui já comprou passagem usando o programa de pontos? A gente já comprou, beleza? Quando imagina, você vai lá com o seu rico dinheirinho junto com um monte de ponto e tal, aí você vai entrar para comprar passagem, você tinha 200 mil pontos, você entra lá, tem 20 mil. Você fala, cara, o que aconteceu? Aí você para, pega o telefone e liga, ó, o que aconteceu com os meus pontos? Não sabemos. Aqui só aparece 20 mil. Não sei o que aconteceu. Imagina se tivesse um banco de dados desse, que a pessoa que se ligou falou, olha, no dia 18 teve a saída de tantos mil pontos que você comprou um liquidificador. Depois você comprou uma passagem para sua mãe para ir para o Nordeste, e por isso você só tem 25 pontos. Você fala, poxa, verdade, esqueci. Então essa é a diferença, eu tenho o tracking do que aconteceu com o dado. Beleza? E uma vez que a gente consegue usar esse serviço, ou seja, a ferramenta certa, para a utilidade certa, a gente consegue habilitar que a Eriquinha capture os dados desses bancos de dados e continue dentro do pipeline que ela vai explicar. Mas capturando dados, né? Eu vou passar aqui bem rapidamente porque eu queria mostrar para vocês. O mais importante é como é que você caracteriza. Isso aqui são uma parte dos serviços que a AWS oferece para Analytics. Tá? Então aqui tem todo o ecossistema. Vou citar só alguns, tá? Eu falei, são alguns, porque esse aqui eu estou focando muito mais em serverless. Né? Então é aquele caso que eu falei. Eu não defino ali a quantidade de memória ou de CPU que eu vou utilizar. Simplesmente pego o serviço e vou utilizando. Né? Então, vou citar alguns exemplos aqui. Tá? A gente vai ver o Athena. O Athena, ele é um sistema que a gente fala, ele é um serviço de query engine. O que eu quero dizer isso? Você consegue com ele fazer busca em dado que está armazenado aonde? No seu data lake. Olha que bacana. Então, mediante ali o dado que eu cataloguei, eu consegui enxergar isso aqui dentro do Athena, se fosse uma tabela, então se for em select. Isso é muito, muito interessante porque acaba facilitando ali o nosso dia a dia. A gente consegue ali encontrar aquela informação e cruzar ela em outros pontos. Vou destacar aqui também, para visualização, a gente tem, por exemplo, o Amazon QuickSight. Então, o QuickSight é uma ferramenta de visualização onde você consegue gerar dashboards e fazer também relatórios, cruzando essas informações e disponibilizando através de uma forma um pouco mais gráfica. Né? Para
armazenamento de dados, a gente pode ter tanto o EMR, tá aqui, né, que é o Amazon Elastic Map Reduce. Então, ele é um framework Hadoop gerenciado dentro da nuvem, se você precisar. Então, ali você consegue definir do que do Hadoop você quer. Ah, eu quero só a parte do Map Reduce, ok, tem dentro do EMR. Quero o Hive, por exemplo, eu também consigo colocar aqui dentro do EMR. Então, você seleciona ali qual ferramenta você quer dentro do EMR para ser profissional. E ele também tem a opção serverless, tá? Isso foi uma das coisas que saiu bem recente. Bem recente que eu falo, na última Reinvent eles já estavam fomentando muito mais essa parte de serverless. Antes ele era só gerenciado, você tinha que fazer a definição ali entre servidores virtuais, ou seja, esse serviço. Tá? A gente tem o Amazon Redshift, que é um serviço de data warehouse. Né? E o que diferencia um data warehouse de um banco de dados relacional comum, né? Mais, digamos assim, mais transacional. O Redshift, ele tem um desacoplamento entre memória e CPU para trazer aquele dado mais rapidamente. Memória, CPU e storage, né? Então ele tem aquela desacoplamento. Então você consegue com ele fazer consultas analíticas assim em escalas de terabytes muito mais rápido. Né? E ele também tem na opção serverless, tá? Então bem bacana. Outros serviços que eu vou mostrar até na demo, né? A gente tem aqui, por exemplo, o Lake Formation. Lake Formation, obrigada, 10 minutinhos, né? Já estamos aqui. O Lake Formation a gente consegue fazer a fundação do nosso data lake, já aplicando mecanismos de segurança, né? E também controles. Por exemplo, eu consigo dar frente numa determinada informação lá dentro do Lake Formation. Então eu consigo designar um grupo específico para usuários específicos daquela informação. O que o cara vai ver ou não, seja ele de uma tabela inteira, seja ele de uma coluna, isso é bem bacana. Tá? Tem outros serviços que eu poderia ficar aqui citando, né? Então quem quiser tiver alguma dúvida no caso de uso específico, me procura, eu posso fazer algumas indicações para vocês. Tá? Mas isso é uma ideia de serviços de propósito específicos que a gente tem na AWS de Analytics Service. Posso fazer um jabá aqui? Claro. Você falou de Redshift. Né? Redshift, se não me engano, ele trabalha com processamento pela Almacim. Isso, ele é um LTP. A gente tem uma coisa disponível no podcast, então a gente falou exatamente disso. Tinha um especialista da AWS e da Microsoft, que é uma empresa, para dar uma olhada. Bem bacana. Eu uso o mesmo house em Ah, o Hugo! Inclusive, a gente tem uma surpresa. Daqui a pouco eu falo do Léo, a gente aproveita e fala do Hugo. É o Rose Strater. É muito bacana. Tá? Mas voltando aqui, só para falar um pouquinho da movimentação de dados. Então, lembra daquele fluxo que eu tinha falado? A gente pode fazer movimentações de dados entre bancos de dados, serviços de analytics de diversas maneiras. Tá? Uma delas é, por exemplo, de dentro para fora. Né? Ou seja, eu trago dados para o nosso data lake, por exemplo. Por quê? Porque eu preciso guardar aquela informação e ter um histórico muito grande. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas no data lake a gente pode particionar, comprimir dado. Então, geralmente, quando a gente precisa armazenar um dado muito grande, a gente acaba guardando aqui. Agora, se o dado é muito quente, a gente joga ali dentro do data warehouse. Então, você pode fazer ele de dentro para fora, ou de fora para dentro também, é uma movimentação possível. Né? Então, por exemplo, se eu quero resultados mais rápidos, talvez seja interessante a gente enxergar o dado onde ele está armazenado aqui, não dentro do nosso data lake. Isso é uma movimentação possível. E outra é o que a gente chama de around the perimeter, né? Que a gente pega os dados ali do nosso catálogo, né? Busca ali aonde ele está armazenado, né? E para facilitar essa correlação dessas informações, a gente enxerga o dado e federa ele. Né? Então, ou seja, eu enxergo aquele dado como se estivesse armazenado dentro daquele serviço, mas ele está em outro. Tá? Então, isso são movimentações de dados possíveis. Bacana? Então, gente, como a gente tem um pouquinho só de tempo, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu passar aqui até para
Vou passar bem rapidamente a demo, porque com a demo, deixa eu explicar o que eu quero. Isso aqui é um QR Code, tá? Esse QR Code ele leva para um workshop da AWS que a gente chama de Bring Your Own Data. Tá? Então, o que eu vou fazer nessa demo? Basicamente, eu vou carregar ali um dataset. Esse dataset é um dataset de táxis de Nova York. Quem já trabalhou com dados e ciência de dados já viu um dataset como esse. Né? Você consegue explorar ali as viagens, fazer as correlações. Eu vou carregar esse dado aqui dentro do meu S3 e através do Glue Studio, né, eu vou fazer essa carga dessa transformação, né, vou transformar ele, por exemplo, em Parquet, catalogar esse dado aqui dentro do nosso catálogo para conseguir enxergar ali dentro do Natina e visualizar ele com o QuickSight. Bom, vou fazer isso bem rápido ali. Opa, falei isso. 5 minutos, eu achei que você... Tá? Tem 5 minutos, eu vou mostrar só alguns serviços assim, bem por cima, tá? Mas quem quiser explorar um pouquinho melhor, nesse QR Code aqui, tem um passo a passo para você fazer. Então, é bem interessante. Vamos lá. 5 minutinhos, então, deixa eu dar uma acelerada aqui para vocês. Ó, então, para quem nunca viu, essa aqui é a tela, é a console da AWS, onde eu tenho serviços e aqui eu consigo escolher o que a gente chama de região. É onde eu vou implementar aquele determinado serviço. Tá? Ali eu estou mostrando que tem o Cloud Shell, mas eu vou acessar o serviço aqui, através desse menu. Esse menu está organizado ali no que a gente chama de categorias. Então, eu tenho os diversos serviços e o que é interessante, no menu também eu consigo ter acesso a documentações. Se eu tiver dúvidas sobre aquele serviço, eu consigo acessar. Tá? Aqui eu estou acessando o S3. Para criar aqui o S3, a gente organiza dentro dele o que a gente chama de bucket, que é um balde. Tradução literal do inglês, né? Ele é um balde que armazena informações. Então, eu tenho que dar um nome para esse bucket, que é o que está aqui. Né? Eu escolho ali a região, eu vou dar uma aceleradinha, né? Mas eu tenho algumas propriedades ali inerentes à segurança, bloqueio, versionamento. Criei o nosso bucket, o que acontece? Né? Depois que eu criei e dei ali as parametrizações, ele vai aparecer como está aqui. Né? Eu consigo colocar ele aqui. O que eu vou fazer? Eu vou carregar o dado para dentro dele. Para carregar o dado para dentro deste bucket, eu vou usar aqui uma API, tá? Eu vou usar o Cloud Shell, então eu vou chamar a API do AWS CLI para carregar esse dado ao invés de só usar a console, só para vocês verem que dá para fazer de uma forma programática. Então aqui eu coloco aqui a linha de comando que ele faz da CLI e olha só, ele carregou o meu dado para aqui para dentro desse meu S3. Bacana, carregou o dado aqui. O que eu posso fazer, por exemplo? Eu acesso o serviço do Glue, tá? E aí o Glue, ele tem o Glue Studio. O Glue Studio, ele possibilita que a gente trabalhe com essa informação de uma maneira sem muito código, tá? Então, é mais fácil de você fazer. Então, uma maneira mais visual de você trabalhar o dado. Óbvio, se você souber Python, se você souber Spark, PySpark, você também consegue trabalhar com o Glue. Não com o Glue Studio, mas se trabalha com o Glue para fazer essa carga. Tá? Se você souber codificar, ok. Se você não souber, dá para fazer ali de uma maneira mais visual, tá vendo? Então aqui eu selecionei da onde eu quero, para onde eu quero tratar aquele dado, né? Eu estou mandando do S3 para o S3 e aqui eu faço as minhas transformações, tá vendo? Então eu vou adicionando ali propriedades, selecionando o bucket que eu quero, e transformando esse dado como um todo, né? Então aqui eu estou transformando ele de Parquet, tá? De CSV para Parquet. Tá? Então nesse aqui eu consegui fazer isso. Feito isso, né? Feito essas transformações, olha, lembra que eu falei que ele é uma ferramenta com pouco código, né? Mas por trás ele está gerando os códigos Python e PySpark, tá? Para carregar. E você consegue acompanhar todo o job de transformação aqui. Tá? Então, feito isso, essa parte de transformação, eu vou dar uma aceleradinha aqui. A gente pode utilizar uma outra ferramenta que a gente chama de Glue Data Brew. O Glue Data Brew, ele tem essa maneira aqui que não é programática, tá vendo? Você pode clicar aqui nas caixinhas e transformar essa informação.
Então eu consigo criar outras colunas, tirar colunas daquele dataset, eu consigo dar tratativas para aquele dado. Tá? Então aqui ele está fazendo justamente isso. Depois que eu tratei essas informações, olha que bacana, né? Ele importou aqui, eu vou clicar, vou criar outras colunas, quebrar aquele campo em dados, transformar, né? Eu posso vir aqui e fazer uma visualização. Olha só que bacana, né? Aqui é a console do QuickSight. Eu seleciono a minha fonte de dados ali, que vai ser meu S3, por exemplo, e eu consigo visualizar essas informações de forma mais gráfica. Tá vendo? Então eu vou clicando aqui e arrastando. Tem diversos tipos de gráfico aqui que eu posso aplicar, de visualizações distintas, mediante aquela minha necessidade. Ele pode dar uma sugestão? Pode, tá? Ele tem. Tem recursos do QuickSight que faz isso. Inclusive ele tem um recurso de Machine Learning. Para o QuickSight Enterprise, você consegue assim fazer textos, né, buscas por textos se transformarem em informações gráficas, que é o recurso do QuickSight Q, né? Então ele faz exatamente isso. Então aqui eu só estou transformando uns dados para vocês verem. E para finalizar, lembra que eu falei do Query Engine? Esse aqui é a carinha do Athena, né, do Athena. Eu consigo aqui, através do Athena, fazer aqui, o Athena, fazer o select e visualizar essas informações aqui, tá? De forma mais tabular, digamos assim, né? Como se fosse um banco de dados. Olha só que bacana. Tá? Então, isso aqui é a demo.